Alguém me chamou? Não. Ah, então tá bom. Eu achei que tivesse ouvido alguma informação. Mesmo que não seja possível, não tem problema, tá? Ela só ia parcerizar comigo, mas se não tiver como, porque eu realmente não tinha o nome dela, não tem problema e a gente segue da maneira como está combinado. Ok. Já está aqui aprovado o nosso início. Podemos começar então, Giovana? Podemos, professora Fernanda? Podemos sim, Inês. Então, Vamos tá lá. joia. Então, Giovana, Pode, lá. Então, vamos começar. pode liberar para a gente, então, Maria? Tá liberado. Então, vamos lá. Bom, antes de mais nada, me apresentando para o pessoal que está assistindo essa palestra. Meu nome é Giovana Pavanelli. Hoje eu sou gerente de pessoas da Sofit, que é uma empresa de tecnologia aqui de Campinas. Certamente vocês não conhecem o nome Sofist, mas já usaram os nossos serviços. A Sofist é uma empresa ultra especializada em testes de software, então a gente atua com diversos parceiros, né? Entre eles, parceiros bastante conhecidos, como o iFood, Magazine Luiza, a Arezzo, a Via Varejo, né? Depois eu vou mostrar para vocês o nosso link de parceiros para vocês conhecerem um pouco melhor. E contar um pouquinho mais sobre como funcionam os nossos serviços para que vocês possam entender, tá? Eu sou formada pela PUC, então, como disse anteriormente, eu estou bem feliz de estar aqui, de poder fazer essa palestra para os estudantes, contar um pouquinho, né, como construir uma carreira do estágio à especialização. Eu sou formada em relações públicas, então eu não venho da área de pessoas. Eu migrei de carreira aí tem mais ou menos uns 3 anos, mas a comunicação ainda anda lado a lado comigo, né? Porque não tem como a gente falar de pessoas e não falar de comunicação. Então, hoje a gente trabalha muito fortemente com gestão de pessoas, comunicação interna, branding, né? Então, marca empregadora. E a ideia aqui nesse encontro é contar um pouquinho para vocês o que a gente imagina do estágio à especialização dentro de uma carreira dentro de uma empresa de TI, tá? Só apresentando, então, como eu disse, a Juliana não está aqui com a gente agora, mas eu quero que vocês também tenham o contato dela. No final, nós vamos deixar tanto o meu contato como o contato dela. A Juliana, ela trabalha aqui comigo na área de pessoas, ela é responsável pela área, ela é o nosso ponto focal na área de desenvolvimento humano, tá? Então, ela é quem cuida aí das nossas avaliações de desempenho, das nossas talks internas, do nosso plano de carreira. Então, só para apresentar. E também gostaria de convidar vocês a seguirem a Sofist nas redes sociais. Então, a gente tem um Instagram que é bem legal, que se chama Vem Pra Sofist, para vocês acompanharem as coisas legais que a gente faz dentro da empresa e também acompanharem nosso LinkedIn, até porque é por lá que a gente publica uma série de vagas e todos os acontecimentos da empresa, tá? Contando só rapidamente sobre a Sofist, então, a Sofist é uma empresa que tem 11 anos de mercado, ela vai fazer 12 anos agora, foi fundada em 2008, ela nasceu lá na Unicamp, na Sofitex. Ela é especializada em redução e prevenção de problemas em produtos digitais através de testes, tanto testes automatizados, testes funcionais e testes de performance. O que significa isso, né? Ser uma empresa especializada em redução e prevenção de problemas em produtos digitais. Então, vocês certamente já tentaram comprar alguma coisa online, em alguma plataforma, em algum e-commerce, e no momento de colocar um produto dentro do carrinho ou de tentar fechar sua compra, deu algum bug ali, você não conseguiu fechar sua compra. Ou você escolheu um produto, na hora que você for olhar o carrinho, tinha outro produto com outro valor, né? A Sofist, ela trabalha para prevenir esses problemas dentro das plataformas digitais. Então, a gente tem, por exemplo, hoje um time exclusivo dentro do iFood, que é um cliente bem importante nosso, para prevenir esses problemas. Então, quando você usa o aplicativo do iFood, você está usando também os serviços da Sofist, né? Porque a gente está lá trabalhando junto com o time do iFood para que nenhum bug chegue até o usuário final, né? Então, é isso que a Sofist faz e com os mais diversos clientes, as mais diversas plataformas que vocês já puderam utilizar, tá?
Eu gosto de contar também que nós somos um Great Place to Work há 3 anos consecutivos. A Sofist vem renovando aí a sua certificação. É uma certificação internacional, né, de um bom lugar para trabalhar. E no ano passado, em 2019, nós ficamos entre as 20 melhores empresas para se trabalhar na nossa categoria. Então, a gente não só recebeu o selo, como nós também recebemos uma premiação, né? Temos um troféu, está lá no nosso escritório físico, e a gente ficou bastante orgulhoso de receber essa certificação, de estarmos entre as 20 melhores empresas do estado de São Paulo, porque somos uma empresa pequena, né? E muito B2B, então o usuário final não conhece a gente, né? Então a gente ficou realmente muito feliz quando a gente recebeu, porque isso trouxe bastante visibilidade para a Sofist como um todo. Aqui alguns dos nossos clientes, então, Reclame Aqui é nosso cliente, o Gympass é o nosso cliente, o Grupo Móvel como um todo, né, que é o detentor aí do iFood, a Fast Shop, a Arezzo, a Livelo, tá? Então a Sofist aqui tem alguns dos nossos principais clientes, mas a gente tem aí uma gama bem diversificada de clientes dentro do nosso escopo de trabalho. Só para contar também um pouquinho mais sobre a Sofist, então a nossa visão é compor nos próximos 3 anos a melhor equipe de qualidade de software do Brasil, por isso que a gente está indo até as universidades, né? Porque a gente sabe que da universidade saem ótimos profissionais e qualidade de teste de software é algo que às vezes não é tão falado, não é tão conhecido, e as pessoas pensam na carreira de desenvolvedor, né? Mas a carreira de Quality Assurance, que é o tester, a pessoa que faz testes de software, ela está muito ligada junto com o desenvolvimento, né? Você não tem um bom desenvolvimento de software se você não tiver um Quality Assurance junto nesse desenvolvimento. Então, a gente está em busca mesmo de formar a melhor equipe, por isso que a gente está indo até as universidades para conhecer um pouco mais e levar mais informação sobre a carreira em empresas de TI. A gente tem como missão proporcionar experiências incríveis aos usuários de produtos digitais, então a gente combina com os nossos clientes que o que cair na nossa mão, a gente vai fazer com que o usuário tenha a melhor experiência digital possível, mais fluida, mais rápida, com menos problemas. E a gente tem 5 valores, que é o sucesso da parceria, né, dos nossos clientes, a cultura de qualidade. Então, em tudo que a Sofist faz, a cultura de qualidade está muito presente, porque afinal a gente vende qualidade, né? A gente vende que os softwares tenham a melhor qualidade possível. Então, tudo que essa palestra, por exemplo, a gente fez, a gente reviu, a gente testou, a gente fez entre a gente para garantir que ela tivesse a melhor qualidade, né, possível para trazer para vocês. Transparência e ética, porque a gente acredita que fazer o certo sempre dá certo, independente da situação. Inovação e protagonismo, e cuidado com as pessoas. O que eu mais gosto de trabalhar na Sofist, eu sei que eu sou suspeita para falar isso, mas que realmente esses valores eles não estão só no papel, né? Eles são valores que são praticados no dia a dia mesmo da organização, e isso me traz bastante satisfação em saber que isso faz parte mesmo do nosso dia a dia. E aí, o que esperar, né, de uma empresa de tecnologia quando a gente pensa em entrar numa empresa de tecnologia? Eu sei que hoje muitos estudantes olham para essas empresas e almejam construir uma carreira nessas empresas de tecnologia, porque elas culturalmente são empresas mais abertas, né? Empresas que não têm horário rígido de trabalho, que permite um ambiente de trabalho mais descontraído, em que você pode usar, não tem dress code, você pode ser você mesmo, né? Então, hoje, muitos estudantes aí que estão saindo da universidade ou que estão até entrando na universidade buscam carreiras na área de tecnologia, em empresas de tecnologia, né? Então, a gente consegue contar para vocês o que vocês conseguem encontrar na Sofist, que é uma empresa de tecnologia, para que vocês consigam aí entender esse universo de o que esperar na carreira de uma empresa, dentro de uma empresa de tecnologia. Opa, travou aqui? Vamos lá. Primeiro, a gente tem um processo bem intenso de desenvolvimento de pessoas, então a gente tem mentoria. Isso é muito comum nas empresas de tecnologia, tá? Então não é só na Sofist, isso vocês podem esperar em boa parte das empresas de tecnologia. Nós temos mentoria, nós temos incentivo à certificação, ciclos de feedback constante, avaliação de desempenho semestral, então a cada 6 meses a pessoa é avaliada, podendo receber aí um upgrade salarial, treinamentos, tech talks,
um onboarding que a gente brinca e fala que é um onboarding assim, né? Um onboarding super recheado, com um monte de atividades para fazer com que o colaborador se sinta mesmo integrante dessa nova empresa, né? Principalmente agora no modelo remoto. A Sofist vai continuar no trabalho remoto até o final de dezembro, certamente, e muito provavelmente ano que vem deve instituir o trabalho remoto como parte do trabalho dos colaboradores. Então, a gente tem um acompanhamento frequente de todos os colaboradores, novos colaboradores, durante todo o período de onboarding, que a gente considera de 80 dias. Esse processo ele é gamificado, então, no final, se a pessoa fez um bom processo de onboarding, né, todas as tarefas que a gente propôs para que ela fizesse, ela ganha um presente em casa, é bem legal. Nós temos um contato transparente com todas as áreas, então todo novo colaborador bate um papo com o CEO, bate papo com a área de negócios, bate um papo com a área de pessoas. Isso é muito legal para que a pessoa possa conhecer um pouco mais sobre a empresa. Todo novo colaborador tem um buddy para chamar de seu, então o novo colaborador, assim que ele entra, ele ganha um colega de trabalho, né? Então, uma pessoa que vai ajudar ele mesmo nesses primeiros dias, vai dar as indicações. Se a gente, quando nós estávamos no escritório físico, até indicação de onde almoçar, acompanhar nos primeiros almoços, agora no trabalho remoto, ajudar mesmo a encontrar material, a tirar dúvidas, né? Então, todo novo colaborador tem um buddy para chamar de seu. E a gente tem o English Assessment para todos os colaboradores. Então, todo mundo que entra, a gente entende o nível de inglês para poder fazer a alocação da melhor maneira possível dentro dos projetos. Isso é para todo mundo também, tá? A maioria das empresas de tecnologia tem benefícios que são um pouco fora da curva, né? Então, benefícios que são um pouco diferentes dos benefícios tradicionais, além de vale alimentação e Unimed ou plano de saúde, né? A Sofist ela tem um day off no mês do seu aniversário. Nós temos uma recompensa de R$ 1.000 por indicação de talentos. Então, se você faz parte do time Sofist e quer indicar um colega, se esse colega for indicado, a gente paga uma recompensa de R$ 1.000. Nós temos happy hours quinzenais que estão acontecendo agora de forma online, infelizmente, né, por conta da pandemia, mas ele era presencial anteriormente. A gente envia mimos para casa dos colaboradores. Quando o escritório estava aberto, a gente tinha café da manhã, tinha o dia da cerveja, o dia do sorvete. Então, são políticas aí que a gente implementa e vem tentando, inclusive, dar segmento agora no trabalho remoto. A gente, agora no trabalho remoto, toda segunda-feira, 5 horas da tarde, a gente para jogar algum jogo. Então, o pessoal está jogando bastante o Among Us, eu acho que é o nome do jogo, eu nem conheço. Esse daí eu sou péssima, eu sempre perco, eu desisti. Mas a gente joga Gartic, joga Stop, joga Uno, então é bem legal. Esses jogos, eu gosto do Stop porque ele é mais velho, então eu acho que eu consigo jogar melhor, né? Mas quando são os mais novos eu tento, mas eu sempre perco. Mas a gente vai tentando, então, gerar algumas ações para fazer com que as pessoas interajam e se conversem mesmo no trabalho remoto, né? Uma série de possibilidades de aprendizado, então, também, né? A Sofist oferece, muitas empresas de tecnologia oferecem. Então, como eu disse, mentoria, você pode escolher um colaborador mais antigo de casa, que é mais sênior, que tenha conhecimento numa área que você gostaria de se desenvolver, para bater um papo com ele, né? Isso é bem, bem legal. Qualquer colaborador, e isso é muito real dentro da organização, tá? Qualquer colaborador tem voz ativa nos projetos. O que significa isso? Eu sou estagiário. Eu vou poder dar minha opinião se eu achar que algo não está legal? Vai, e você vai ser ouvido. Tá? Então, a gente não tem isso de... Qualquer pessoa tem voz ativa. A gente estimula muito isso para a gente dentro da organização. Inovação e protagonismo é um valor muito forte para a gente. Então, a gente quer que as pessoas sejam protagonistas. Não é porque você é assistente ou estagiário ou do sênior a qualquer papel dentro da organização tem voz ativa. Nós temos um crescimento acelerado, até porque a empresa está crescendo muito de forma acelerada. Nós temos diferentes stacks tecnológicas, as mais atuais boas práticas e metodologias de desenvolvimento, possibilidade de job rotation, tanto dentro das áreas mesmo da Sofist. Então, eu trabalho em teste automatizado, eu quero ir para performance, né? A gente tem essa possibilidade para que você conheça as mais diversas áreas. Então, se você vier estagiar na Sofist, né, em testes automatizados, que são testes em que a gente consegue ter uma ampla gama de atendimento, né, de cenários de teste, então a pessoa precisa ter aí alguns skills de desenvolvimento, né, conhecer um pouco sobre desenvolvimento.
Então, se você estagiar, você vai conhecer linguagem de Java, JavaScript, Selenium, uma série de outras ferramentas que a gente tem lá. Trabalhamos com uma série de linguagens. Se você estagiar com a gente em testes funcionais, você vai conhecer sobre testes exploratórios, sobre Charlie Prox, Gherkin, uma série de outras também ferramentas de testes funcionais. Se você estagiar com a gente em testes de performance, né, que são testes de carga e estresse, que a gente chama, que são esses testes para entender se uma determinada plataforma consegue segurar uma base de pessoas. Então, imagina agora na Black Friday, nós somos muito demandados para performance, né? Então, a Magazine Luiza nos contrata para saber se durante a Black Friday o site dela vai conseguir suportar uma movimentação de pessoas dentro dele. Você vai também ter possibilidade de conhecer uma série de ferramentas. Então, métricas de avaliação, métricas de desempenho de aplicações, ferramentas de APM e uma série de outras possibilidades. E é claro que também a gente tem a possibilidade de estagiar no nosso back-office, né? A gente chama de back-office a nossa área de pessoas, controladoria, e a área de negócios que envolve marketing também, tá? Então, se você vier estagiar com a gente em back-office, você vai ter a possibilidade de conhecer profundamente o Recruiter, que é uma ferramenta do LinkedIn, ferramentas de CRM, o Trello, atuação junto com grandes clientes. Então, empresas de tecnologia, quando você entra para estagiar numa empresa de tecnologia, normalmente abre-se ali um leque de possibilidades de aprendizado, né, que são bem interessantes para a formação de uma carreira. Mas, né, se você quer o caminho das pedras aí para construir uma carreira dentro da empresa de tecnologia, de uma empresa de tecnologia, nós vamos te apresentar, vamos te dar algumas dicas, né, para você conhecer. Então, quem quiser conhecer um pouco mais aí, é só pegar papel e caneta e bora lá que a gente vai dar algumas dicas para vocês sobre como construir essa carreira, como sair do estágio e chegar à especialização, né? Algumas dicas de ouro que a gente fala. Então, primeiro, acompanhe o mercado, fique atento a tudo que sai no mercado sobre a sua área, independente de qual seja a sua área, não só de tecnologia. Então, eu estudo biologia, né? O que está saindo de novo, o que tem de mais novo, o que as pessoas estão falando de novas tecnologias, de novos estudos. Acompanhe o seu mercado, tá? Então, não é porque você ainda está na universidade ou que você está estagiando que você não tem que estar atento a absolutamente tudo que acontece. Se você quer seguir carreira, você precisa acompanhar tudo que está dentro do mercado. Fique atento a tudo que sai sobre a sua área, então leia muito, busque muita informação, consulte os seus professores, pergunte onde você pode encontrar mais informação sobre a sua área, sites, blogs, grupos de discussão. Então, corram atrás da informação, porque isso vai te ajudar a caminhar dentro do seu plano de carreira. Faça cursos e estude muito. Eu nem vou entrar nesse mérito, porque eu tenho certeza que os professores já falam isso para vocês, né? E de fato, para você sair do estágio para a especialização, não tem como fazer isso se você não estudar muito e conhecer muito sobre a sua área. Hoje, os nossos profissionais, os mais sêniores, estão ali, gente, ó, estudando pra caramba para entender as novas ferramentas que tem, as novas linguagens. Eles trazem coisas novas de ferramentas para fazer testes automatizados. Então, eles falam muito sobre isso, eles fazem grupos de discussões, porque não dá para parar, né? O conhecimento ele está aí. Agora a gente tem conhecimento a todo momento, em todo lugar. Aprimore a sua comunicação verbal e não verbal. Então, se você tem aí um pouco de dificuldade para falar em público ou para se comunicar, busque melhorar nisso, porque isso vai te ajudar a sair do estágio e conseguir construir uma carreira. Ah, mas eu quero seguir na área de tecnologia, numa empresa de tecnologia, porque eu não gosto de falar com pessoas. Se você quiser se especializar o quanto mais, você vai ter que aprender a falar com pessoas. Não vai ter jeito, tá? Até mesmo o desenvolvedor. Porque um desenvolvedor sênior ou o especialista, ele é aquele cara que vai ter que bater na porta do cliente e falar, ou bater na porta do PO lá, do gerente de projetos, e falar o que você quer. Vai ter que conversar para se entender, não vai ter jeito, né? Então não vai dar para ficar só na máquina. Então é super importante desenvolver a sua habilidade de comunicação, e a comunicação não verbal também é bem importante. Então, imagina se eu estivesse aqui para falar com vocês, deitada no meu sofá, né, desanimada, vocês iam falar, Giovana não está afim de dar essa palestra, ela não está afim de conversar com a gente, né? Isso é a comunicação não verbal. Então, comecem a olhar para isso, busquem
conhecimento também com relação à comunicação verbal e não verbal, isso é bem interessante. Sejam reconhecidos pelo seu time como referência. Aí vocês podem me perguntar, Giovana, mas eu estou fazendo estágio, como que eu vou ser a referência? Você pode ser referência de leitura técnica, você pode ser referência para buscar informação sobre blogs, você pode ser a referência para buscar informação sobre autores, né? Já que você está na academia ainda, então tem muita coisa da qual você pode ser a referência. Hoje eu tenho uma estagiária no meu time, que inclusive é da PUC, ela estuda na PUC, ela faz design gráfico, e ela é para mim a referência quando eu preciso de alguma informação, quando a gente vai produzir algum material, fazer alguma arte, ela é referência, é para ela que eu pergunto quando eu tenho alguma dúvida, porque ela que está ali, eu não estudei design gráfico, ela quem estuda, né? Então ela é minha referência, ela é a estagiária do time, né? Então sejam a referência, respondam com todo o conhecimento que vocês têm e vejam que tudo que eu falei anteriormente faz muito sentido. Você só vai conseguir responder muito bem ser a referência se você tiver uma boa comunicação, se você estiver estudando muito, se você souber muito sobre a sua área, né? Então uma coisa liga a outra. E aqui é meio que comum, né? Mas é claro, ame o que você faz, então tente se especializar naquilo que você mais gosta dentro da sua área. Se você for só pelo caminho da grana, você não vai gostar e você não vai ficar patinando ali, muito provavelmente você não vai ser feliz no seu trabalho, né? A maioria das empresas, as empresas de tecnologia, né, oferecem as possibilidades de carreira em Y. Então, o que significa uma carreira em Y, né? Você pode, depois que você chega aqui nessa bolinha roxa, que é o nível sênior, né, um analista sênior, você pode escolher se você quer seguir para a gestão de pessoas ou se você quer seguir para especialista técnico. O que significa isso? Eu cheguei a um sênior, mas bateu no meu coração que eu quero mais seguir para a linha de gerir pessoas, de pensar em feedback, em desenvolvimento, do bem-estar dos colaboradores, né? Então você é uma pessoa que gosta mais da gestão de pessoas. Se o que faz o seu coração bater mais forte é realmente estar lá entregando, se especializando cada vez mais, sendo cada vez mais a referência dentro do time, conhecendo muito sobre um determinado assunto, então o seu coração bate mais forte para ser um especialista técnico. E aqui, então, você pode seguir um desses dois caminhos. Isso é muito comum nas empresas de tecnologia. Porque muita gente acha que para crescer na carreira, eu necessariamente tenho que virar um gerente. E não. Você pode crescer na carreira se tornando um especialista. E na Sofist, na maioria das empresas de tecnologia, os cargos de gestão e os cargos de especialista têm o mesmo salário. Então, você, inclusive, tem o mesmo reconhecimento financeiro, né? Então, você pode seguir para a área que te dá mais prazer, né? Eu quero ser gestão de pessoas, ótimo, então vamos seguir, se desenvolver para isso. Não, eu quero ser um especialista técnico e você também pode seguir para isso, tendo os mesmos reconhecimentos, inclusive salariais, tá? Então, isso é bem comum. E aí, contando um pouquinho para vocês o que as empresas esperam de cada nível, né? Então, quando você for se desenvolvendo dentro das empresas, você for galgando aí outras posições dentro da empresa, então, para você saber o que, na maioria das vezes, as empresas esperam de vocês para que você possa ir subindo de cargo, né? Então, para um estagiário, o que as empresas esperam? Principalmente as empresas de tecnologia, de novo, né? Primeiro que você tenha vontade de aprender. Você não precisa vir pronto. Isso é muito legal nas empresas de tecnologia, né? Porque a gente sabe que o cara não vai vir pronto, a estagiária não vai vir pronta, ela tem muita coisa ainda para aprender, ele tem muita coisa para aprender. Então, a gente só quer que você tenha vontade, né? É isso. E que você tenha um conhecimento sobre a área, né? Que você já conheça alguma coisa para a gente bater um papo, para conseguir direcionar. É isso que se espera de um estagiário, tá? Mas eu quero ser efetivado, eu quero virar um assistente. Então, o que eu tenho que começar a fazer? Para eu começar a construir essa carreira. Então, tá vendo que tem um maisinho aqui do lado? Isso significa que você tem que ter o anterior e mais alguma coisa. Então, você tem que ter vontade de aprender, tem que ter conhecimento sobre a área, mas você tem que começar a ter proatividade. Que não é só vontade de aprender, você tem que começar a não ter medo de fazer. Né? Não ter medo de colocar a cara a tapa, não ter medo de errar, não ter medo de colocar a sua opinião numa reunião.
ainda que você seja o único assistente da reunião, né? E tenha sêniores, especialistas, o CEO, o CTO. Então, tenha coragem de fazer acontecer. Então, quanto mais você estudar, mais você souber sobre o assunto, mais você vai ter essa proatividade. E que você tenha aí um conhecimento teórico e um mínimo de experiência prática, porque afinal você já fez o estágio. Então, você teve ali um pouquinho de experiência prática, né? Então, é isso que se espera para um assistente. Ah, Giovana, mas não quero ser assistente, eu quero ser um analista júnior agora. O que eu tenho que fazer? Então, você tem que ter tudo que a gente falou, mas mais, né, o trabalho em equipe. Então, você tem que começar a articular entre o time, buscar ajudar quem ainda não está, ajudar o estagiário, ajudar o gestor da área, começar a dar visibilidade para o que você está fazendo, então mostrar para as pessoas a importância do seu trabalho, mostrar para o seu gestor os resultados que você está conseguindo com o que você está fazendo. Então, de novo, não pode ter medo. E aí também se espera que a pessoa tenha o conhecimento teórico e ainda pouca experiência, porque né, ela veio do estágio, passou pela assistente e agora ela está ali como um analista júnior. Muita gente me pergunta sobre anos, né? Quanto tempo eu tenho que ter para sair de júnior para ser um pleno? Isso dentro de empresas de tecnologia não é o mais importante, tá? Então, às vezes você vê um cara que é sênior com 3 anos, 4 anos. Por quê? Porque o cara conhece muito, né? Ele aprendeu demais, ele teve uma vivência intensa em alguma empresa. Então, não se apeguem em tempo de carreira, tá? O que se espera muito mais é que você apresente esses comportamentos e que você consiga entregar mesmo de fato. Aí a Giovana, beleza, agora eu sou um júnior, eu quero partir para pleno, né? Eu quero seguir construindo a minha carreira, eu quero seguir na especialização. Então, você precisa, além de tudo que eu já disse, começar a ter uma análise crítica, que é olhar para o trabalho do outro, né? E pensar o que pode melhorar, o que o meu trabalho pode melhorar, o que eu posso trazer de melhor para a empresa. Então, ter uma visão mais crítica mesmo do desenvolvimento do seu trabalho, ter o conhecimento teórico, e aí já se espera uma experiência mais média, né? Um tempo de experiência mais médio dentro da sua área de atuação. Aí, seguindo para o sênior, o que se espera, então, além de tudo que a gente já disse, é que você passe a ter uma análise estratégica. Então, não é só, além de desenvolver as suas atividades, que você olhe e comece a pensar o que é mais estratégico para a organização, o que vai trazer mais valor para essa organização, o que o mercado está fazendo, que a nossa empresa ainda não está fazendo, que eu posso começar a fazer, né? Então, é uma análise mais estratégica e consegue também mitigar riscos. Então, olhar para os riscos e pensar como eu vou atuar para diminuir a chance desse risco acontecer dentro da minha empresa, dentro da minha área, dentro do meu escopo de atuação. E aí é claro que já se espera que a pessoa tenha um conhecimento teórico bem mais amplo, né, e muito mais experiência para que ela consiga se tornar um sênior. Aí de sênior a gente vai para o especialista, para quem está seguindo a carreira técnica no Y, né? Para o especialista, a gente espera, além de tudo que a gente já disse, muita vontade de aprender, que vem lá do estagiário, muita proatividade, né? Uma ótima comunicação e um relacionamento com perfil cross. Então, o que significa isso? É um profissional que consegue se relacionar em diversos projetos, consegue articular nas mais diversas áreas da empresa, porque as áreas se conversam, elas estão conectadas. Então, tem que ser um profissional aí com bastante jogo de cintura, que tenha essa capacidade mesmo de cross, né, de estar um pouquinho em cada lugar, entender um pouquinho de cada cenário para construir as melhores soluções. E aí, desse profissional, se espera um alto conhecimento teórico e muita experiência prática, né? Então, é alguém aí que já está há um pouco mais, um tempo maior dentro do mercado. E aí, de analista sênior, você pode seguir para o especialista, que é a carreira técnica, ou você pode seguir para a carreira gerencial. Então, você pode se tornar um coordenador, né? E aí, do coordenador, se espera uma ótima comunicação e relacionamento, mas ao invés desse perfil cross, a gente espera um perfil de liderança, que é aquela pessoa que tem um perfil mesmo de
agregar o time, de entender o que está sendo legal para o time ou não, de propor soluções de forma conjunta, né? De gerir mesmo esse time, de gerir os clientes, né? E aí, para esse profissional, normalmente não precisa, o coordenador, ele não precisa ter um conhecimento altíssimo técnico. Pode ser que ele tenha um conhecimento mediano, mas ele tem que ter aí uma experiência maior em gestão, né? Uma experiência média em gestão. Ele precisa começar, quando ele estava ali no papel de analista sênior, ele certamente já era aquele profissional que gerenciava o seu projeto, gerenciava o seu time, já conseguia agregar as pessoas, né? E aí a gente tem o cargo de gerente, que dentro da Sofist é o maior cargo, depois a gente tem o CEO, mas em outras empresas há cargos de direção, há C-levels, né? Então pode continuar a ter uma carreira de crescimento dentro da empresa, que na Sofist a gente tem o último cargo, é o cargo de gerente. E aí, o que se espera então desse profissional é que ele tenha uma ótima comunicação, um ótimo relacionamento, a liderança e uma visão sistêmica. Então, é que ele tenha uma visão do todo, que ele consiga enxergar a sua área e as outras áreas e pensar em soluções de forma conjunta, de forma integrada, para que a empresa caminhe sempre em busca do sucesso, né? E também se espera que a pessoa tenha aí um médio conhecimento teórico, não precisa também ser a pessoa mais, porque se você tiver um conhecimento super alto, você vai para a carreira de especialista, muito provavelmente, né? E muita experiência em gestão, tá? Aqui um exemplo para vocês da nossa carreira em Y na Sofist. Não precisam se apegar aí a essas letrinhas, que isso são nossas letrinhas para colocar alguns cargos que a gente tem dentro da empresa, né? Mas aqui é só para vocês entenderem mesmo. Então, quando a gente fala de testes automatizados, que é esse barquinho verde que a gente tem aqui, veja, a pessoa começa ali no estágio, vai para assistente, para analista júnior, analista pleno, sênior, e aí ele encontra um caminho, né? Ele vai para especialização ou ele vai para coordenação e para gerência, tá? E veja que esse caminho, a partir da especialização e a gerência, ele é um caminho que segue junto. E muitas vezes o especialista ganha mais do que o gerente, tá? Dependendo do nível técnico aí desse especialista, ele pode ter um salário superior ao salário do gerente. Como o plano de carreira funciona na prática, na Sofist? De novo, eu estou apresentando a realidade da Sofist, mas é a realidade de muitas empresas de tecnologia, né? O nosso plano de carreiras, ele funciona, ele é de 6 em 6 meses, né? Então, a nossa avaliação de desempenho, ela acontece de 6 em 6 meses. A gente desenvolve, junto com os nossos colaboradores, todo colaborador tem a possibilidade de desenvolver um PDI, que é um plano de desenvolvimento individual, que pode ser tanto técnico, quanto voltado para os valores da Sofist, quanto o comportamental. Então, a gente vai entender na avaliação de desempenho, que é feita, a gente chama de avaliação 360, né? Em que a pessoa se autoavalia, o gestor avalia o colaborador avaliado escolhe um par para avaliá-lo, e o gestor também escolhe um par e o mentor também avalia. Então, a gente tem aí em torno de 4, 5 pessoas avaliando o colaborador. A partir dessa avaliação, a gente gera um Nine Box. Então, na Sofist, essa avaliação ela acontece em julho e em janeiro, então 2 vezes no ano, né? A gente acabou de sair de um ciclo de avaliação. Depois da avaliação, a gente gera um Nine Box, que é uma ferramenta para entender, ela é uma ferramenta que tem 9 quadrantes, né? E aí a gente entende se a pessoa está tendo um forte desempenho, um baixo desempenho, isso vem da avaliação 360, tá? A gente usa uma ferramenta automatizada para fazer isso, uma ferramenta que se chama Feeds, ela gera automaticamente para a gente o Nine Box, e aí a partir das notas ela classifica então o colaborador, se ele é um colaborador que está com baixo desempenho, com alto desempenho, com médio desempenho. São 9 quadrantes. A partir da Nine Box, a gente passa pelo comitê de calibragem. O que significa isso? A gente senta com o gestor e com o mentor dessa pessoa para entender se essas notas fazem sentido para o dia a dia, né? Porque pode acontecer, por exemplo, de um colega ter
de um amigo muito próximo ter avaliado e ele ter dado só nota máxima, por exemplo, porque ele ficou com medo de dar uma avaliação negativa e magoar o colega, ou alguém também que a pessoa não se relaciona muito bem, deu só nota negativa. Então, a gente faz esse comitê de calibragem para olhar para as notas e ver se elas fazem sentido, se se tem algo ali muito discrepante dentro do que foi analisado, né, para a gente poder tirar essa nota, fazer uma média sem ela. A gente faz uma análise geral mesmo, de cada um dos nossos 80 colaboradores, tá? Então, isso é feito com muito carinho, com muito cuidado. Depois do comitê de calibragem, então, os nossos gestores, cada gestor faz a devolutiva para o seu colaborador, né? Então, o CEO fez a minha devolutiva, porque ele é o meu gestor, eu faço a devolutiva do pessoal do time, o gestor do time de testes automatizados faz a devolução para o time dele. E qual que é a ideia? É sentar com esse colaborador e mostrar quais foram os pontos fortes e os pontos a melhorar daquele semestre, né? E onde ele estava dentro da Nine Box. Então, dentro da Nine Box, os 3 últimos quadrantes são quadrantes de alto potencial e forte desempenho. Então, quem fica nesses 3 últimos quadrantes está apto a receber uma promoção salarial, que é por mérito, né? Então, tem uma progressão salarial, ou então receber uma promoção por senioridade, né? Sair de júnior e ir para pleno, sair de pleno e ir para sênior. Os outros perfis, eles vão continuar se desenvolvendo para tentar chegar em alto potencial ou em forte desempenho, tá? E aí a gente começa um novo ciclo, porque a partir do momento que eu mapeio e entendo quais são as melhorias que esse colaborador tem que ter para ele conseguir desempenhar melhor as suas funções, eu conto para ele o que ele precisa melhorar, né? O que foi mapeado, o que precisa ser melhorado, e a partir disso a gente constrói junto um novo PDI, né? Um novo plano de desenvolvimento individual. E aí o colaborador corre atrás para se desenvolver dentro daquele skill técnico de valores ou comportamental. Então veja que ele é realmente algo que é contínuo, né? Ele não para, você vai estar sempre se desenvolvendo dentro da empresa, você vai estar sempre crescendo e sendo reconhecido dentro da organização. Por isso que hoje a gente tem uma entrevista de match cultural antes da pessoa entrar dentro da empresa, que é muito importante, porque alguém que olha para isso e fala, não tenho vontade de me desenvolver ou quero ficar estagnado na minha carreira, para mim isso está bom, não é uma pessoa que vai se dar bem dentro de uma empresa de tecnologia, porque ela é muito rápida. As coisas acontecem numa velocidade que vocês não têm ideia. Às vezes a gente faz um plano, ele funcionou por 3 meses e a gente tem que olhar e refazer, porque já tem coisa nova, já tem gente nova, já tem coisas novas acontecendo, né? Então, é tudo muito rápido dentro das empresas de tecnologia. Por isso que eu disse para vocês que não adianta vocês se apegarem em tempo de carreira para pensar em júnior, pleno e sênior, né? Muitas vezes o seu conhecimento, o quanto você buscou conhecer sobre um determinado assunto, vai valer muito mais do que o seu tempo de carreira dentro da empresa. Então, era isso que eu tinha para contar para vocês, né? Para falar um pouco sobre como desenvolver a carreira. Eu não sei se a gente pode abrir para dúvidas ou não, mas eu estou super à disposição se quiserem me perguntar alguma coisa. Podemos abrir sim, Giovana. Nós já temos aqui várias questões, várias perguntas aqui. Bom, a primeira delas foi um elogio, nem foi uma pergunta. A Gabriele Agner colocou assim para você. Nossa, que cultura incrível! Parabéns! A gente valoriza muito a nossa cultura, muito mesmo. Então, eu fico bem feliz quando as pessoas gostam da nossa cultura, porque a gente vem trabalhando fortemente dentro daqueles 5 valores que eu apresentei para vocês. Então, eu fico bem feliz quando as pessoas gostam da nossa cultura. Então, já vê as nossas vagas lá, que se você achou nossa cultura incrível, certamente vai dar um match cultural aí para você vir trabalhar com a gente, né? Legal. Uma segunda pergunta aqui é assim, mas sobre a sua vida, na verdade. Eles estão querendo saber como que foi essa migração sua, né, de RP para RH. Vamos lá.
Tudo começou quando eu comecei a trabalhar na Sofist, né? Eu fui para uma vaga de comunicação, tá? Eu fui para uma oportunidade para uma cadeira de comunicação. A empresa ainda era bem menor, então ela tinha 30 e poucas pessoas. Hoje ela já está com quase 100. Em 2 anos a gente duplicou de tamanho, a empresa está crescendo absurdamente. E quando eu entrei, eu fui para uma posição de comunicação que eles estavam entendendo que eles precisavam de alguém para organizar a comunicação interna. E eu fui para fazer isso, já era minha praia, eu sempre gostei de comunicação interna, sempre desenvolvi minha carreira nessa área. Só que quando eu cheguei lá, eu comecei a desenvolver trabalho, mas eu percebi que não adianta a gente trabalhar em comunicação interna se a gente não tem uma área de pessoas muito bem desenvolvida. Se a gente não tem uma cultura bem desenvolvida, se eu não tenho missão, visão e valores bem escritos, porque aí a comunicação ela fica meio estranha, falta alguma peça. Sabe um quebra-cabeça quando falta uma peça? Estava faltando essa peça. E aí eu conversei com o CEO da empresa, mais ou menos com 6 meses de empresa. Eu conversei com o CEO e falei, olha, eu acho que está faltando, a gente precisa, né, pensar em estabelecer uma área de pessoas. Aí nós trouxemos uma pessoa de pessoas do mercado, né? Ela ficou por pouco tempo com a gente, e aí, por fim, ela acabou tendo que sair por outros problemas. E a área de pessoas estava lá nascendo, mas estava sem pai nem mãe. Eu falei, então a área de pessoas é meio prima da área de comunicação, né? Como eu disse, não tem comunicação sem pessoas, não tem pessoas sem comunicação. E aí eu acabei, foi uma oportunidade que surgiu e eu decidi, então, estudar muito, correr atrás, aprender, para começar a trabalhar na área de pessoas. Né? Lá a gente não chama de recursos humanos, porque a gente não enxerga dessa maneira, a gente não vê as pessoas como recursos mesmo, né? Nada contra chamar de recursos humanos também, mas para a gente é a área de pessoas, porque lá a nossa função é olhar mesmo para as pessoas e pensar no bem-estar delas, em como fazer esse pessoal se sentir bem trabalhando dentro da organização, tanto que toda a parte de DP, que é departamento pessoal, né, folha de pagamento, benefícios, não é a área de pessoas quem cuida, fica em outra área, tá? Fica dentro da área de controladoria, porque a área de pessoas tem como foco as pessoas, né? Então, foi assim que eu migrei, foi porque apareceu mesmo uma oportunidade, e aí, como a própria empresa prega inovação e protagonismo, eu olhei para o desafio e falei, bora lá, vamos fazer acontecer, então. E a gente fez acontecer, e eu estou bem orgulhosa de ver o trabalho que a gente está desenvolvendo dentro da Sofist, ganhando o Great Place to Work, estando entre as 20 melhores empresas para trabalhar. É um trabalho que é conjunto, né? Não é só da área de pessoas. A gente só tem isso porque o CEO acredita, os gestores acreditam, o time acredita. Então, um trabalho muito em parceria com o time como um todo. Tem que ficar orgulhosa mesmo, Giovana. Eu a gente ouviu aqui hoje foi de grande valor. Eu brinco, eu falo que quando eu cheguei na Sofist, a área de pessoas era tudo mato. Agora a gente foi ali fazendo as coisas acontecerem, né? Então é bem legal mesmo. E quando a gente tem apoio do C-Level é diferente, né? Quando o C-Level acredita, né? Quando o dono, o diretor, o C-Level acredita, é muito mais fácil de fazer as coisas acontecerem. Sem dúvida. A professora Fernanda também tem uma pergunta lá com ela. Tá aberta aí para você. Tá bom, obrigada, Inês. Giovana, primeiro, parabéns. E eu agradeço muito pela sua exposição. Uma exposição muito boa, muito pertinente, e eu, particularmente, gosto muito da ideia de ver uma mulher falando com tanta propriedade de uma área que é uma área que ela está um pouco mais nas mãos dos homens, então, assim, isso me deixa bastante feliz, né? Acho que a gente tem um importante caminho pela frente, então eu te parabenizo também por isso, tá bom? Que bom, obrigada. Regina, são 2 perguntas que uma delas você até já respondeu, mas eu vou pedir para você falar assim de uma forma um pouco mais pontual. A primeira delas é se a idade é importante, né? Então imaginem que alguém resolve mudar a carreira já com os seus 40, 50 anos, sei lá, 30 anos. Então, se isso é algo que vocês levam em consideração, tá?
E uma outra pergunta é, quando vocês estão fazendo aí os processos de vocês, o recrutamento de estagiários, enfim, quais são exatamente as competências do ponto de vista das soft skills, as competências transversais, aquelas mais gerais que vocês levam em consideração? Vamos lá. Sobre a idade, né? A Sofist, ela não se apega a absolutamente nenhuma questão pessoal para fazer recrutamento e seleção, então a gente fala que é inclusive o currículo cego, né? A gente olha só para as competências mesmo se são compatíveis para o cargo que a pessoa está se inscrevendo. Então a gente não tem absolutamente nenhuma restrição com idade. A gente tem uma história que é bem legal, inclusive dentro da empresa, que é de um colaborador que acho que ele, com 30 e poucos anos, ele decidiu mudar de carreira, né? Ele não era da área de tecnologia, mas ele viu uma oportunidade na área de testes de software e ele decidiu mudar de carreira e começar a fazer a faculdade relacionada à computação, né? E aí ele começou a estagiar, ele fez o processo, começou a estagiar com a gente, ele tinha 38 anos na época, começou o estágio com a gente, se deu super bem. Hoje ele já foi efetivado, já tem mais de 1 ou 2 anos que ele foi efetivado, está com a gente até hoje, já está em outra posição, então assim, já cresceu dentro da empresa, e para a gente, de forma alguma, a gente vai olhar para a idade, para etnia, para sexo. Então, quando você diz, né, uma mulher, né, falando de uma empresa de tecnologia, no nosso último Great Place to Work que a gente fez, a Sofist estava 50-50%. Então, a gente tinha era bem equilibrado, né? É que, infelizmente, ainda na carreira de tecnologia, ainda tem pouca mulher, né? Mas a gente tenta dar uma equilibrada nisso, porque para a Sofist isso é bem importante. Então, a gente não tem, tanto que no Great Place to Work também, isso também me dá bastante orgulho, no item que diz, aqui você é bem tratado independente de sexo, etnia, idade, tem algumas outras questões lá que eu não me lembro agora, nós ficamos com nota 100, que é a nota máxima, isso significa todo mundo da empresa deu nota máxima nessa questão, né? Quando tem nota 100, todo mundo disse que se sente bem tratado, independente de qualquer coisa. Então, isso é muito legal para a gente, né? Bom, parabéns. A gente fica bem feliz mesmo. Até a gente fez uma palestra há um tempo atrás também para um grupo de universitários e estava comigo uma pessoa do time e ela é toda tatuada, né? Então dá para ver assim que ela é toda tatuada. E aí uma das pessoas perguntou: Nossa, mas como que foi para você conseguir trabalhar na empresa toda tatuada? Ela até estranhou a pergunta. Ela falou: Mas nunca me perguntaram, né? Por que eu tenho tatuagem? Porque pra gente não faz a menor diferença, né? O que importa é o que a pessoa entrega, o que ela tem para agregar. Então, e se alguma empresa perguntar isso para vocês, gente, se pergunte se você quer trabalhar numa empresa que faz esse tipo de pergunta, né? Se isso te dói, se faz esse questionamento antes, né? Porque também tem gente que não se importa, ok, então beleza. Sobre soft skills, o que a gente olha quando a gente pensa num estágio, né? Então, a gente sempre pensa em comunicação, então essa pessoa consegue se comunicar bem, essa pessoa consegue organizar o seu pensamento, ela consegue se expor, então a gente sempre olha para a comunicação, a gente sempre olha para a proatividade, então muitas vagas de estágio a gente acaba fazendo dinâmicas de grupo, com as meninas, né? Com as meninas que são do time de recrutamento e seleção, a gente tem psicóloga no time, então a gente faz para tentar entender um pouco mais sobre proatividade, como que as pessoas se posicionam, né? Então, se ela busca tentar entender a situação, se ela busca tentar entender quais são as possíveis soluções, então isso para a gente também é bem importante. E a gente também olha para a inteligência emocional, né? Então, quanto essa pessoa consegue administrar bem os seus sentimentos, porque ela não vai estar. Ela tem voz ativa em todos os projetos? Ela tem, mas isso não significa que ela vai estar certa sempre. Né? Ter voz ativa é você poder dizer o que você acha, mas não significa que você está sempre certo, não significa que a sua ideia vai estar sempre acatada. Pode ser que não. E a pessoa tem que conseguir administrar isso bem, né? Entender isso bem. Não é porque as pessoas não gostam dela, é porque pode ter outras ideias mais interessantes na mesa, mais bem estruturadas. Então, normalmente, esses 3 pontos são pontos que a gente olha com bastante cuidado.
E aí não é só para estagiário, são para as outras, para qualquer vaga a gente pensa nesses três pontos. Mais uma Obrigada, Giovana. Imagina. Tem mais uma pergunta aqui da Renata Vanetta, que ela gostaria de saber quais são os horários que a empresa oferece para os estagiários. Vamos lá. A gente tem 2 tipos de estágio, que é o estágio de 4 e o estágio de 6 horas. A maioria dos estagiários são de 6 horas. A Sofist, ela não tem horário rígido, tá? Então, ela não trabalha das 8 às 6, das 8 às 5, das 9 às 6. A gente não tem um horário rígido, o colaborador pode trabalhar... existe um horário bem mais flexível. Então, para o estagiário, isso também acontece, tá? O estagiário pode negociar ali o melhor horário para ele, desde que não impacte nos estudos, né? Então, essa é a premissa, não pode impactar nos estudos. Não impactando nos estudos, aí a gente pode adequar da melhor maneira possível. É claro que a gente também tem que olhar para que não pode entrar em horário noturno, porque tem questões legais, né, que impedem, mas a gente consegue sim fazer essa adequação. Então, hoje eu tenho no time tanto pessoas que estudam de manhã quanto pessoas que estudam à noite, tá? Então, a estagiária do meu time, por exemplo, ela faz faculdade de manhã e faz estágio com a gente na parte da tarde, tá tudo bem, a gente se organiza. Então, como a gente tem essa flexibilidade, é possível também estabelecer essas 6 horas de maneira flexível junto com o estagiário. Ela está agradecendo aqui a sua resposta, Giovana. Giovana, a última pergunta aqui é sobre a questão do trabalho remoto que você falou. Como que vocês pensaram de desenvolver isso? Até para os estagiários, o que vocês pensam? Vamos lá. Quando começou na verdade, antes de pandemia, né, antes de tudo isso acontecer, a Sofist, ela sempre teve uma cultura aberta com relação ao trabalho remoto. Então, a gente tinha tem o escritório, né? Mas as pessoas tinham, sim, essa flexibilidade de, se precisar fazer o trabalho remoto por qualquer motivo, poder fazer, poder realizar. Então, a ideia é que o colaborador estivesse alinhado, nem passa pelo RH ou pela área de pessoas, pela área de controladoria, tá? Era desde que o colaborador estivesse alinhado com o gestor, ele poderia fazer o trabalho remoto, se não fosse impactar nas entregas dele. Então, isso já fazia parte da nossa cultura. Quando chegou essa coisa da pandemia, a gente conseguiu se adaptar muito rápido, porque já fazia parte do nosso dia a dia. Tanto que a gente foi uma das primeiras empresas em Campinas a dar trabalho remoto, antes mesmo da quarentena ser estabelecida como obrigatória, né? Saímos até no jornal da cidade, porque a gente foi uma das primeiras empresas a fazer isso, foi pioneiro aí nessa coisa de colocar todo mundo em trabalho remoto, mas é porque para a gente era bem natural. Com relação aos estagiários, né, a gente foi buscar um amparo legal, porque estagiário não pode fazer trabalho remoto pela legislação. Então, a gente foi buscar um amparo legal para entender. O que a gente entende hoje é que, enquanto nós estivermos em situação de calamidade pública, que vai perdurar até dia 31 de dezembro minimamente, né, os estagiários podem continuar no trabalho remoto sem nenhum problema com lei, porque a gente está falando mesmo de um perigo real, né, de sair à rua, então existe perigo real. Depois disso, a gente pretende continuar com o trabalho remoto, até mesmo para estagiário, mas aí vai ter que entender como é que vai ficar essa questão da legislação, né? Se vai ter alguma obrigatoriedade, como que vai ficar essa questão da legislação. Mas, por hora, continua todo mundo em trabalho remoto. Ok. Bom, Giovana, então nós vamos encerrar aqui a nossa... Antes da gente encerrar, só mostrar para vocês, então, esse QR Code, que é para quem quiser ir tirar uma foto, vai direto para a nossa página de carreiras da Sofist, tá? Então, só antes da gente terminar. E eu também gostaria de deixar o meu e-mail e o e-mail da Juliana, como eu disse, que é a pessoa de desenvolvimento humano. Se vocês quiserem falar com a gente está à disposição, pode nos procurar. Então, o contato fica aberto, tá bom, Inês? Obrigada, viu? Aqui deu um outro elogio para você, que eu acho que isso é importante,
muito boa a apresentação. Empresa show. A Renata que mandou isso para você. Ah, que legal. Obrigada, Renata. Fico feliz. Nós também ficamos muito felizes de ver os alunos, né, ou os nossos participantes, porque nós temos aqui alunos da universidade e pessoas que também não fazem, que não são alunos da universidade, né? Todos são bem-vindos no nosso evento. Então, eu, que sou a professora Inês e a professora Fernanda, né, que esteve aqui com a gente hoje, nós gostaríamos muito, Giovana, de agradecer a sua participação, a participação da Sofiche aqui no nosso evento, que veio a brilhantar, né, ainda mais o nosso Expuc. Né? E para mim e para a Fernanda, hoje, com certeza, é uma honra estar aqui representando a PUC, que agora, no próximo ano, completa 80 anos. Isso não é para todos, né? É verdade. Então, agradeço imensamente a sua participação em nosso evento. Com certeza, trouxe muita colaboração, muita informação nova, muito conteúdo para os nossos alunos e os nossos demais visitantes. Então, nós também gostaríamos, né, de agradecer a Juliana, que infelizmente acho que deve ter tido algum problema e não conseguiu entrar aqui com a gente, mas também o nosso pessoal que está aqui nos bastidores, né, nos ajudando, facilitando a nossa vida e fazendo com que tudo isso fosse possível. Então, muito obrigada a todos, né? E boa tarde, quase boa noite, né? Que já são quase 5 horas, e continuem participando com a gente do Expuc Campinas. Obrigada a todos. Foi um grande prazer, gente. Um abraço. Obrigada por tudo.